Oi galera, como que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Estou muito feliz de estar iniciando essa nova temporada na minha vida aqui com esse canal. É o primeiro vídeo do nosso canal e nesse canal nós vamos falar sobre aquilo que eu mais amo na minha vida, que é Jesus Cristo e seus ensinamentos. Também teremos alguns covers, eu espero que todos vocês possam acompanhar. E hoje nós vamos falar sobre a coisa que eu acho que é um dos maus que mais afetam a nossa humanidade atualmente, que são as preocupações da vida. Afinal das contas, quem nunca começou um dia que foi um dia bom, mas no final das contas você foi para o trabalho e lá no trabalho você se estressou com alguma coisa, veio algum problema que tirou a sua paz, você foi para casa dormir com a cabeça cheia, preocupado como você iria resolver esse problema, ou às vezes teve alguma briga no grupo da família que te envolveu, você não soube como administrar aquilo, às vezes algum problema de saúde, uma conta que venceu. Então, as preocupações é algo que está muito presente na nossa vida. Mas como Jesus ele é maravilhoso, Jesus ele é completo, ele também nos ensina como lidar com as preocupações da vida. Então eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. E no primeiro versículo Jesus já nos diz: portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Então aqui nesse primeiro versículo, Jesus já nos ensina uma lição valiosíssima, que nós não precisamos nos preocupar com essas coisas, porque a nossa vida é muito mais importante do que isso. Então a sua vida é muito mais importante do que o saldo que você tem na sua conta bancária. A sua vida é muito mais importante do que uma calúnia que inventaram contra você. A sua vida é muito mais importante do que essas coisas secundárias, sobre aquilo que você tem para você vestir, ou qualquer a marca do seu celular. Quando a gente se preocupa com essas coisas, a gente diminui o nosso valor. Então, quando você se preocupa com isso, você está diminuindo o seu valor, porque o nosso valor está muito mais além disso. A nossa identidade, ela é outra. E a nossa missão é muito mais importante do que essas coisas secundárias. Nós temos a missão de pregar o Evangelho, de nós sermos testemunhas de Cristo aqui nessa terra. Então, a sua missão é muito mais importante do que isso. A sua vida é muito mais importante do que isso. E Jesus, ele continua falando para nós: observe as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? E depois ele ainda fala sobre os lírios do campo, como que ele veste os lírios do campo, que nem Salomão, que foi um dos reis mais ricos que já existiu, não se vestia como os lírios do campo. Então o que a gente precisa entender é que todas essas coisas, o Pai, ele cuida para nós. Então, não se preocupe, desde as coisas básicas, que é aquilo que você vai comer, até mesmo as coisas que são mais luxos da nossa vida, né? Como as nossas roupas, o nosso carro, tudo isso o Pai, ele irá te dar. Tudo isso o Pai, ele vai prover para você nos mínimos detalhes. Então você pode descansar em Deus, se deleitar em Deus, porque você vale muito mais do que as aves do céu, muito mais do que as flores. E Cristo, ele irá prover para você muito mais do que todas essas coisas. E por mais que você se preocupe com essas coisas, o que você pode acrescentar na sua vida? Você pode acrescentar uma hora que for na sua vida, por mais que você se preocupe com tudo isso. Cristo, ele fala isso pra gente aqui no versículo 27. Ele fala: você pode acrescentar uma hora na sua vida? Você não pode. Então por que você se preocupa? Deixa com quem é dono do tempo cuidar dessas coisas. Deixa com quem é soberano sobre todas as coisas cuidar dessas coisas. O que é que Cristo entregou pra gente? Qual que é a nossa missão? O que é que Cristo quer com que a gente se importe? Ele quer que a gente se importe em ganhar almas para Ele, em sermos as suas testemunhas, em conhecê-lo e falar para as pessoas daquilo que nós vimos e daquilo que nós ouvimos. Então ele nos diz no versículo 33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, porque isso é a coisa mais importante da nossa vida. O dinheiro, o seu carro, as preocupações da vida, aquilo que falaram de você, aquilo que inventaram de você, o problema que você teve com o cliente no seu trabalho, tudo isso é secundário. O mais importante é nós anunciarmos e pregarmos o Evangelho. O mais importante é nós fazermos Cristo conhecido.
E às vezes, sinceramente, a gente se preocupa tanto com essas coisas, a gente se preocupa tanto, porque no fundo a gente quer, sabe, tem aquela natureza adâmica dentro da gente que quer se preocupar, quer estar no controle de todas as coisas. E Cristo, quando ele tem um encontro com o jovem rico, ele fala: como que é difícil para quem confia nas coisas do mundo entrar no reino de Deus. Então, para se preocupar com essas coisas, porque quando a gente confia em nós mesmos, quando nós queremos controlar tudo, manipular tudo, como é difícil para a gente entrar no reino de Deus, como é difícil para a gente entrar na realidade dos céus, na realidade do reino de Cristo, quando a gente se preocupa com essas coisas. Então, cuida daquilo que Cristo entregou para você hoje, porque esse fardo é um fardo leve. Então, essa semana, quando você estiver passando por alguma preocupação, fala e lembre para você mesmo que você é muito maior do que essas preocupações. A sua missão é muito maior do que essas coisas e que Cristo, ele vai adicionar na sua vida tanto as coisas básicas como também os luxos na sua vida. Tá? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha com alguém. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.